Loki finalmente foi libertado e mostrou seu poder. E também, o Oda acabou de revelar a fraqueza do Ymur. E isso é o tipo de informação que muda completamente como a guerra final irá funcionar. O capítulo 1171 marca o fim do flashback que durou mais de 6 meses e agora, nesse primeiro capítulo do ano, já tivemos muitas coisas importantes. Por isso, hoje vamos passar por cada um desses detalhes, passando inclusive pelas habilidades do príncipe e como que isso estará conectado com o futuro da obra. Então, já pega seu café, deixa o like, se inscreve no canal e bora destrinchar o capítulo 1171 de One Piece. Logo de cara vemos em que situação ficou o castelo após o confronto com o finado rei. Tudo estava destruído e pouquíssimas pessoas sobreviveram. Entre eles, obviamente, estavam o ancião Geru, o Gaban, o Shanks e vários outros guardas que possivelmente não ficaram na linha de frente. Todos eles, sem exceção, estavam extremamente feridos. A derrota do Harold pegou todos de surpresa. Afinal, ninguém esperava que a fruta lendária de Elbaf tivesse tamanho poder, o que fez o ancião Geru pensar que se o rei tivesse realmente conseguido pôr as suas mãos em um poder dessa magnitude, o mundo estaria condenado. Shanks, por sua vez, não está nada bem. Ele começa a se lembrar de conversas que teve com o Harold e com seu pai, Fingal Garlin. Uma certa feita, o Harold dizia: "O amanhecer de Elbaf vai chegar quando eu me juntar aos Cavaleiros Sagrados." Infelizmente, ele não podia estar mais enganado. Completamente cego pelo sonho de ver a sua nação livre fazendo parte do mundo, Harold não percebeu o quão podre o governo poderia ser e que no fim ele estaria sendo usado, como o seu melhor amigo Rox the Back o tinha alertado. Como prova disso, no outro flashback logo ao lado, nós vemos o Garlin dizer: "Se há algo que você quiser, é só pedir. Será seu, minha pobre criança, que vida acorrentada você deve ter tido até agora. Esqueça de tudo lá de baixo. Aqueles que vivem lá não são nem humanos." Ao se lembrar desses dois cenários, o Shanks agarra a marca do Ymur do braço dele com raiva, parecendo que estava prestes a arrancá-lo ali mesmo. Porém, o Gaban acalma ele, dizendo que com certeza o Ruivo terá um papel a desempenhar no futuro. E esse daí não poderia estar mais certo. Para completar o peso que essa cena passa, o Oda nos presenteia com um desenho que pode ser considerado a cena mais triste dessa história. Vemos o Loki sentado no chão, em frente ao corpo do seu pai, que ele mesmo precisou matar. Pessoal, o Harold era o único que acreditava no Loki, o único que via valor nele, o único que queria que Elbaf tivesse um futuro diferente. E agora, ele está morto. Morto por causa das escolhas que ele fez, tentando proteger a nação que tanto amava. Isso por si só já tem um peso narrativo muito grande, e é porque a gente ainda nem analisou como que o Loki de fato conseguiu o feito de matar o próprio pai. Afinal, além de mortal, ele era um dos gigantes ancestrais mais poderosos que existia. Porém, independente de como o príncipe tenha alcançado esse feito, uma coisa é certa: Ymur sentiu a morte do Harold, e talvez esse tenha sido um dos momentos mais importantes de todo o flashback. Olha só essa cena. O Ymur está lá no trono vazio, cercado pelos seus velhinhos geriátricos, e ele está ofegante, respirando com dificuldade, claramente em dor. Pelo que deu pra entender por essa cena, a morte do Harold mandou um choque doloroso pro Ymur, como se ele tivesse perdido parte da própria alma. E isso pode confirmar uma teoria que muitos fãs vinham comentando ultimamente, de que os contratos do mar de Ymur funcionam como as Horcruxes do Voldemort em Harry Potter. Segundo essa teoria, o Ymur dividiu parte de si em 3 escolhidos, os 5 Gorosei e os 8 Cavaleiros Sagrados. Ele meio que deu a eles a imortalidade e força, mas isso vem com um preço. Quando um deles morre, Ymur sente, sofre e fica mais fraco. O próprio governante confirma isso no capítulo, dizendo que esses contratos também têm um preço para ele próprio. Não é à toa que é exatamente por conta desse argumento que ele decide não enviar reforços para Elbaf. Fora que Ymur parece confuso. Pelas suas palavras, ele não conseguiu perceber como que Harold foi morto, o que obviamente o fez ficar ainda mais na defensiva. Dito isso, se essa teoria de repartição de alma for confirmada, então agora a gente tem um mapa completo de como derrotar o governante supremo. A chave para isso seria a morte de todos os 13 escolhidos. Cada vez que um deles morre, o Ymur perde um pedaço de si próprio, fica mais fraco, mais vulnerável. E agora, com a morte do Harold, o número caiu para 12. 5 Goroseis e 7 Cavaleiros Sagrados.
o Imu está no seu ponto mais fraco desde o século perdido. A menos que, claro, que ele possa recuperar essa parte da sua alma e escolher outra pessoa para ocupar esse lugar. Mas já a gente fala um pouco mais sobre isso, porque isso também explica o motivo pelo qual o nó de haki do Joy Boy, liberado pelo Emet em Egghead, fez o Imu tremer do outro lado do planeta. Pessoal, não era só um hakizinho em si, era o haki do Joy Boy, o inimigo mais odiado de Imu, atacando diretamente os fragmentos da alma do governante espalhados por aí. Todos os Goroseis lá em Egghead sentiram aquele haki diretamente e foram atingidos, cancelando inclusive suas transformações e os mandando de volta lá para Mary Joyce. E, através deles, o Imu sentiu também. Em cada pedaço de si, ele sofreu. E aqui vem uma pergunta importante. Hashira, por que matar o Saturn não pareceu afetar o Imu da mesma forma? Primeiro, é óbvio, né, pessoal? Foi escolha do próprio Imu. E segundo, porque quando o Saturn morreu, o fragmento do Imu foi transferido de volta. Inclusive, o Imu já tinha preparado o Garlin para receber um novo fragmento quando ele assumiu a posição do Gorosei. Foi uma transferência limpa, sem perda. Mas o Herald, ele foi morto em combate por um ataque de haki do Conquistador. E esse fragmento pode ter sido danificado permanentemente. Pode ser que essa parte do Imu não possa mais ser passada para outro cavaleiro. Ele então ficaria no Imu como uma ferida permanente. Enfim, beleza. Além de não saber o que aconteceu e ter tomado dano, Imu nos revelou outra coisa durante o capítulo. O governante, falando sobre os gigantes, falando sobre Elbaf, sobre o Herald, termina com essa bomba. Nunca esqueçam, Elbaf é D. O que isso pode significar? Existem várias interpretações possíveis. Primeiro, Elbaf como nação é parte do clã D. Assim como existem os Monk D, os Gold D, os Trafalgar D, os Marshall D, Elbaf como um todo pode ser considerado parte da linhagem dos D. Os gigantes como raça podem carregar essa vontade, e é por isso que eles são guerreiros por natureza. E também seria por isso que Imu os considera perigosos demais para serem incorporados. E a segunda possibilidade, Elbaf representaria os D, os inimigos naturais dos deuses. Gente, vocês sabem, o D é chamado de inimigo natural dos deuses em One Piece. E Imu é basicamente um deus, ou pelo menos se considera um. Elbaf, a nação dos guerreiros, seria então o oposto natural de Imu, uma terra inteira de pessoas destinadas a se opor a ele. Olha só o que o Imu diz antes dessa bomba. Esses seres são guerreiros por natureza, uma raça de combatentes. Incorporá-los sem cuidado só vai nos destruir por dentro. Um rei de Elbaf, da raça dos gigantes ancestrais, que concordaria em fazer um pacto, é um homem bom demais para ser real. Na verdade, ele é um homem que seria melhor nunca ter nascido, pelo bem de Elbaf também. A história nunca mente, nós nunca fomos feitos para trabalhar lado a lado. Nunca se esqueça, Elbaf é D. E Imu tá dizendo aqui que os gigantes e o governo mundial são incompatíveis por natureza, que o Herald era uma anomalia, um gigante que aceitou se curvar e que isso foi um erro desde o começo. E é por isso que, se voltarmos lá em God Valley, Imu fala para o Rox que isso jamais aconteceria novamente. Pois é, Elbaf representa tudo que Imu odeia, tudo que ele teme, tudo que ele quer destruir. Dito isso, voltamos para o castelo e vemos o Loki tomar uma decisão. Ele vai para o mar, vai usar seu poder para vingar o Herald e vai reunir soldados sobreviventes e partir. O Jaru tenta impedi-lo, mas o Loki não escuta, sai andando do castelo com os soldados gigantes que sobreviveram. Esse é o Loki que conhecemos e o Loki que queríamos ver. O príncipe que apenas alguns minutos depois de ter comido a sua Akuma no Mi e pegou seu martelo, conseguiu matar um ser imortal que, na teoria, nem mesmo o Rox conseguiu lá em God Valley. Se vocês pararem para pensar, mesmo depois de todo aquele dano, Garlin ainda saiu vivo e deu o golpe final nele quando ele já não mais aguentava. Enfim, eu estou super ansioso para ver o Loki lutar lado ao lado com o Luffy. E falando nisso, não acho que vai demorar muito, porque essa cena do Loki indo embora, a cena do Shanks e o Gabão olhando sérios, prestes a fazer alguma coisa, marca o fim do flashback que durou 6 meses praticamente. E agora, voltamos ao presente. Todos que ouviram a história parecem sérios e compreendem a profundidade da situação. Até mesmo o Luffy, que normalmente é alheio a essas coisas. Então, agora sabendo a verdade por trás de tudo, o Harudin toma uma decisão e decide libertar o seu irmão. Luffy, por sua vez, fica extremamente feliz, mas não dá pra conversar muito porque do absolutamente nada, uma criatura cai do céu. O Drow, que tinha sido invocado pelo Cavaleiro Kirihan, chega no submundo deixando todos em alerta. Nesse instante, o Harudin ordena que todos subam a bordo do elevador, pois eles iriam voltar finalmente ao Reino Solar. Loki então diz para eles irem na frente porque ele consegue voar. Por outro lado, o Sanji simplesmente pega o Gabão no colo como uma princesa, bota o Chopper nos seus braços e sai usando o Geppo até chegar lá em cima. E calma, que a gente vai comentar sobre essa cena em específica.
Dito isso, o Loki pega seu martelo e Luffy fica em cima dele dizendo que quer ver o príncipe lutar. Então, realizando o desejo do Chapéu de Palha, o Loki avança sem pensar duas vezes, voa até a criatura e usa seu ataque Niflheim. Basicamente, conjurando um poder de gelo nunca visto antes, ele acerta o Draug e o congela em um piscar de olhos. Diante de tamanha força, Luffy fica surpreso, sem nem compreender como o príncipe havia congelado uma criatura colossal daquela maneira. Dito isso, Loki mal tinha tirado suas correntes e já mostrou um pouco do seu verdadeiro poder. E isso nos pegou desprevenidos, pois nós achávamos que ele iria usar o raio, assim como ele fez da primeira vez. Porém, pode ser que suas habilidades sejam ainda mais complexas e poderosas. Bom, e é por isso que vamos tentar destrinchar um pouco os seus poderes. O Loki demonstra dois poderes claros nesse capítulo. O voo, ele diz pro Harudin e os outros irem na frente, já que ele pode voar, e a manipulação de gelo, o ataque final que congela a criatura lá que nós acabamos de ver. Pessoal, na mitologia nórdica, Niflheim é um dos 9 mundos. É o reino do gelo, da névoa e da escuridão, um dos mundos primordiais que existia antes de tudo. Inclusive, os kanjis usados para esse ataque que o Oda utilizou significa também mundo de origem. Ou seja, o Oda está conectando o poder do Loki diretamente à criação do universo nórdico. Isso é muito significativo, não é só um ataque de gelo qualquer, é um poder primordial. E tudo isso aponta para a teoria mais popular. O Loki pode ter comido a fruta do Nidhogg, como comentamos na análise do último capítulo. Afinal, na mitologia nórdica, Nidhogg é a serpente dragão que rói as raízes de Yggdrasil, a árvore do mundo. Ele vive em Niflheim, cercado por gelo e escuridão. E o Nidhogg tem várias habilidades nos mitos: controle de veneno, controle de almas e, o mais importante, controle elemental. Fogo, gelo, terra e até mesmo o espaço. Se o Loki tem uma fruta baseada no Nidhogg, ele pode ter acesso a múltiplos elementos, não só o gelo. Mais uma coisa, vocês se lembram que o Oda fez questão de mostrar os olhos de serpentes do Loki? A mesma fruta que parece estar na mesma frequência que a fruta de Elbaf e o martelo Uragnir? Na minha concepção, tudo está conectado. O Loki, a fruta e o martelo são partes de um sistema, como se o Loki fosse escolhido para empunhar esse poder. Ou seja, um deus da guerra, um deus da terra, um deus da floresta, ou talvez um deus de todos os elementos. Faz bem vocês pararem para analisar e relerem aquele mural de Elbaf que a gente sempre volta quando vamos puxar uma teoria. De qualquer forma, falando em elementos, eu quero expandir isso um pouco mais. Lembra quando nós fomos apresentados a Astrid, a mãe do Loki, lá no capítulo 1153? Ela mencionou ser estudante das artes da terra e do vento, e de uma configuração de estrela de 5 pontas. Isso, pessoal, tem paralelos direto com o Wuxin, do folclore chinês, os 5 elementos: madeira, fogo, água, metal e terra. Então, e se isso tivesse sido um foreshadowing? E se o Loki realmente puder controlar os elementos assim? Como eu disse antes, o Nidhogg nos mitos tem controle sobre múltiplos elementos, não é só uma criatura de gelo. Se a fruta do Loki é realmente baseada nessa criatura, faz sentido que ele tenha acesso ao gelo, Niflheim, como já foi confirmado, fogo, o oposto do gelo, equilíbrio elemental, terra, o Nidhogg vive nas raízes da terra, vento, tempestades e raios, como também já foram utilizados, e talvez até veneno, características clássicas de qualquer serpente. E aqui também nós temos uma referência interessante que pode sim ter servido de inspiração para o Oda. Lá em uma série de mangá chamada The Gray Man, existe um personagem chamado Lavi. Ele empunha um martelo que pode encolher e aumentar de tamanho, e usar os elementos. O martelo dele, na verdade, produz selos elementais de fogo, madeira, relâmpago, vento. E, sinceramente, isso não te lembra nada? O Uragnir do Loki também muda de tamanho. E agora a gente vê ele usando gelo depois de ter usado o raio. E se o esquilo Ratatorsky, que vive no martelo, puder produzir selos elementais para o Loki usar? Nesse instante, o Loki não seria mais um lutador simples. Ele teria um sistema de poder completamente novo em One Piece. Igual ao contraparte dele na mitologia nórdica, que é um metamorfo com poderes variados, o Loki de One Piece pode ter múltiplas habilidades. O Oda, na minha concepção, está construindo o Loki para ser algo especial, diferente de qualquer personagem que nós já vimos. E agora, deixando isso de lado, eu quero falar do Sanji, que ficou muito óbvio nesse capítulo. Como vimos, o Gaban tá ferido, preocupado com o filho, e quem é que carrega ele? O Sanji. Isso não é coincidência, pessoal. O Gaban é o paralelo do Sanji dos Piratas Roger. Ambos são uma das asas dos seus capitães. Ambos têm filosofia sobre amor e respeito, e agora o Oda tá colocando eles juntos, lado a lado. E quem será o oponente mais provável do Sanji em Elbaf? Quem mais poderia ser senão Shepherd Sombras, não é mesmo? O Sombras é descrito como cruel e sexista, o tipo exato de pessoa que o Sanji mais odeia, o tipo de confronto que forçaria o Sanji a ir além de seus limites. E lembre-se, a única forma de derrotar um Cavaleiro Sagrado de vez é usando Hao Shoku. Dito isso, em nenhum momento eu acho que todos os Chapéus de Palha precisam ter o Haki do Rei.
mas eles precisam ter algumas pessoas capazes de dar um golpe final. Luffy e Lock, possuidores de frutas de Deus e haki do armamento, são essenciais contra o Imu. O Zoro também foi confirmado como tendo, e possivelmente seu papel principal utilizando esses poderes será na sua luta final contra o Ethan Baron. Mas, e o Sommers que tá aqui em Elbaf? Bom, o Gaban já tá ferido e também já deu uma bela de uma surra nele, ó, várias e várias vezes. A luta vai sobrar pro Sanji. Lembra que inclusive na última One Piece Magazine, o Oda disse que o Sanji e o Zoro têm habilidades equivalentes. Pois é, conectando tudo isso, eu imagino que não deve demorar muito pro nosso loirinho manhoso rugir com o seu novo haki do rei. Enfim, o capítulo 1171 de One Piece revelou várias coisas. Talvez realmente a chave para derrotar Imu esteja nos Cavaleiros e nos Goroseis. E como eu disse também em um outro vídeo, eu tenho quase certeza que esses Cavaleiros aí que foram para Elbaf possivelmente não voltarão. Não faz sentido, na minha concepção, o Oda, por exemplo, querer usar o poder do Kirihan na guerra final novamente, uma vez que seria extremamente quebrado. Por isso que eu acredito que os Cavaleiros aqui presentes já serviram seus propósitos e agora que o Lock foi libertado, eles não têm a menor chance. Para ser sincero, acho que algum vai se lembrar do Brook e teremos um pouco da história do nosso Sudo adorador de calcinha e uma possível redenção para essa cavaleira. Afinal, a gente descobriu que quando a marca do pacto de Mu some, a personalidade original da pessoa retorna. No fim, estamos seguindo para o clímax do arco e podemos esperar para ver um novo power-up do Luffy, uma vez que ele compreendeu como seu haki funciona e quando chegar na guerra final, eu acredito que isso fará com que teremos um confronto mais justo. O Joy Boy atual Luffy, o David Jones atual Barba Negra e o Mundo Eterno Imu se enfrentarão em um duelo que deixará marcado a indústria dos animes. De qualquer forma, o primeiro capítulo de One Piece 2026 nos deu esperança. O Imu não é invencível. O Imu tem uma fraqueza e os heróis estão descobrindo como explorá-la. Mas me conta aí nos comentários, o que você achou da revelação dos pactos com Horcrux? Você acha realmente que o Sanji vai despertar o haki do rei contra os Sommers? E o que significa Elbaf Serudi? Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque nós temos pausa na próxima semana, então aproveita para maratonar os outros vídeos aqui do canal, e se você quiser comprar o mangá físico de One Piece, eu vou deixar aqui na descrição. É isso, nos vemos no próximo vídeo, e eu fui.